A mensagem de hoje: humildes, obedientes, vigilantes e protegidos. Vamos meditar e ler inicialmente na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. E esses versículos da carta do apóstolo Pedro diz: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele aqui está a finalizar a sua primeira carta e trazendo aqui exortações vitais a todos os remidos de nosso Senhor, a todos os salvos. E Pedro, no decorrer de sua caminhada, ele aprendeu que deveria submeter-se humildemente ao senhorio de Cristo. E isso implicando numa caminhada de aprendizado aos seus ensinos, ao fim de também servi-lo com paz no coração e leveza na alma, assim como diz o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 11, nos versículos 29 e 30, que eu peço aos meninos que coloquem aí. Quando o Senhor, no versículo 28, diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E após irmos ao Senhor e lançarmos a nossa carga sobre Ele, do nosso pecado que nos sobrecarrega, e a partir daí nos submetemos aos seus ensinos, a aprender do Senhor, que é bom, que é manso, que é humilde, e dessa forma levar agora, não a carga dos nossos pecados, mas levar este fardo do Senhor, que é leve e é bom de se caminhar com Ele. Se submeter ao Senhor, aos seus ensinos, aprender dEle e lutar por fazer a sua vontade é algo bom. A quem foi a Ele e lançou sua carga pesadíssima, que lhe escravizava do seu pecado, a quem lançou sobre Ele essa carga, a quem creu no seu nome, que o confiou no Senhor, que creu de todo o coração, esse lutar em fazer a vontade de Deus pode ser algo difícil para nós. Inclusive exercitarmos isso de forma sozinha, sem ser pela graça. Mas para esses que agora têm leveza nas suas vidas, porque a carga do pecado lhes foi tirada, esses têm esse exercício como algo leve, como algo bom, algo obrigatório. E, portanto, Pedro, ele descobriu que a dependência ao Senhor era vital para ele poder, como Paulo disse, combati o meu bom combate, ou seja, para combater o combate do dia a dia, da caminhada da vida, para poder terminar a nossa corrida de fé, a nossa carreira, e finalizar dessa forma sem jamais abrirmos mão da nossa fé em Cristo Jesus.
Pedro entendeu e descobriu que essa dependência ao Senhor, se submeter aos seus ensinos, à sua verdade, à sua palavra, é algo que lhe ajudaria a combater o bom combate, a terminar a carreira e guardar a sua fé. Sim, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele aprendeu que a graça de Deus já para ele era suficientemente e bastante. Suficiente e bastante. Portanto, ele queria que da mesma forma a igreja, espalhada no mundo todo, viesse a descobrir sobre isso e aprender acerca disso. Então, dito isto, que venhamos então por meio da santa palavra de Deus, no texto compreendido no capítulo 5 dessa primeira carta do apóstolo Pedro, do versículo 5 ao 10, venhamos absorvermos em nossas vidas 3 preciosas verdades, para que possamos crescer e crescendo tenhamos maturidade em nossas vidas. E a primeira verdade: o apóstolo Pedro vai aqui nos exortar que a humildade implica submissão às lideranças. O versículo 5, o apóstolo diz: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então aqui o apóstolo lhe instrui aos seus leitores, a nós, para que venhamos tomar posse em suas vidas da justiça em Cristo. Justiça essa que nos foi concedida por pura graça. Porém, o apóstolo instrui também que nós venhamos nos vestir de humildade. E todo o nosso ser como cristãos deve ser coberto com a beleza virtuosa da humildade. E sabe por quê? Porque Deus, nosso Senhor, como diz o apóstolo, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A graça que é recebida pelos humildes é a mesma graça que se opõe com volúpia, com muita força, aos orgulhosos, aos quais são resistidos por Deus e são resistidos de uma forma impetuosa e intensa. Deus resiste aos orgulhosos. Deus, Ele não consegue derramar da sua graça em corações orgulhosos, em pessoas orgulhosas, mas somente os humildes é que recebem dessa graça. E Pedro fala que os mais jovens, e estes, quero salientar, que não são somente aqueles de pouca idade, mas também aqueles que são ainda novos na fé, ou aqueles que ainda têm muito tempo de conversão, contudo, ainda são imaturos, já têm 20 anos, mas não crescem, continuam imaturos, crianças, como muitas vezes eu falo, moleques na fé.
e estes devem ser submissos à autoridade dos mais experienciados, dos que têm mais experiência, dos seus líderes, dos seus pastores. Assim também como Pedro instrui que todos os cristãos, eles sejam vestidos de humildade ao se relacionarem uns com os outros, que não se vejam, também como o apóstolo Paulo refuta isso, não se achem maior do que ninguém, antes menor. É como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a humildade, ela é o portal da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada da queda. E, portanto, queridos, Deus abomina, é uma palavra forte, abomina indivíduos soberbos, arrogantes, presunçosos. A estes, nosso Senhor, Ele declara guerra. E, contudo, aqueles que têm um espírito humilde, Deus derrama sobre sua vida graça. Muito bem mostra isso o nosso querido irmão rei Davi no seu Salmo 51, quando lá no versículo 17, o rei Davi ele diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, quando nos achegamos a Deus com um espírito de humildade, nosso Senhor não resiste a nós. E Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quando de fato nós estamos sendo humildes. Ele sabe quando de fato nossos corações estão quebrantados, estão contritos. Então, quando lançamos a Ele a nossa oração, e nessa oração, nesse coração quebrantado, nós dizemos a Ele o quanto estamos arrependidos, do quanto nós carecemos que Ele nos receba o nosso pedido de perdão, que Ele venha nos perdoar do erro, das nossas falhas, dos nossos maus pensamentos e tudo mais. Ele lança sobre nós, então, graça sobre graça. Graça sobre graça. Deus, meus irmãos, Ele abomina os orgulhosos. E sabe por quê? Porque Ele odeia o pecado do orgulho. Não há quem consiga experimentar da graça se for orgulhoso. Porque o orgulhoso não reconhece o seu erro. O orgulhoso não reconhece que de fato é um pecador miserável e que carece da graça de Deus. O orgulhoso até ele pode ter conhecimento dessa palavra, do quanto Deus abomina. Ele reconhece, ele sabe todas essas coisas, ele só não reconhece. Saber é uma coisa, reconhecer é outra. Quem nunca se humilhou aos pés da cruz, esse nunca conheceu a graça. E se tem algo em nós que nós temos, ou pouco ou muito, é orgulho. E tal orgulho, nós precisamos trabalhar. Porque exemplo maior de humildade foi, é e será sempre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele veio ao mundo como Deus, como Rei, mas não veio para ser servido. Antes Ele serviu. Ele fez, como dissemos no culto passado,
Ele mostra a sua humildade, ele mostra a sua forma de servir, quando ele pega aquela toalha e a bacia com água e lava os pés dos outros. Ele tomou iniciativa. Não foi antes lavado os seus pés para ele lavar os pés dos outros. Ele não foi amado antes para poder amar. Antes ele nos amou. E se somos achados como aqueles amados de Deus, é por isso que nós o amamos. Porque de outra forma, não iríamos amá-lo. E sabe por quê? Porque o nosso orgulho não deixa. Pedro escreve em sua carta dizendo: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Noutra versão, em lugar de presbíteros, como na NVI, a expressão é mais velhos. E, portanto, meus irmãos, os presbíteros ou pastores, além de terem sido chamados ao pastoreio das ovelhas de Cristo, e também serem experienciados no viver com Cristo, estes devem ser respeitados, devem ser ouvidos, e com reverência, com respeito, com submissão, não com subserviência. Não deve ser a palavra destes acima da palavra de Deus, mas se os seus conselhos, as suas experiências, se as suas exortações, se tudo quanto ele fala está em harmonia bíblica, eles são levantados exatamente para isso, para cuidar das suas ovelhas. Como ele disse: Pedro, tu me amas, apacenta, cuida, alimenta as minhas ovelhas. E Pedro aqui está a fazer isso. Segundo as Escrituras Sagradas, segundo a vontade de Deus e não a vontade de Pedro. Então eles devem ser ouvidos. Se caso um pastor, um mais velho na igreja, um mais antigo, um mais experienciado, não usar das Escrituras Sagradas para advertir acerca do erro, aí não dê nem ouvidos, não dê nem cabimento. Antes, o corrige. Porque, meus queridos, imaginemos uma congregação onde todos os irmãos participantes dessa congregação, dessa comunidade, imaginemos que todos eles possuíssem um espírito de humildade. E por assim serem, então esses considerem uns aos outros superiores a si próprios. Não se considerem serem mais do que ninguém. Onde buscam nessa comunidade e como corpo de Cristo serem altruístas, serem compassivos, terem empatia uns com os outros. Imagine que nessa congregação, por assim eles se acharem não superiores a ninguém, se dispondo a se virem mutuamente, se virem uns aos outros, sem interesse, mas por pura compaixão, por altruísmo, volto a dizer, por empatia. Acredito que se nós olhássemos para uma congregação tal como essa, diríamos assim: poxa, que maravilha seria essa igreja se não fosse um sonho, porque isso é um sonho, uma igreja viver desse jeito.
aonde os irmãos se acham inferiores aos outros, que não se acham melhor do que ninguém, que se ajudam, que oram um pelos outros, que estendem a mão, que estão ali se vindo mutuamente. Acredito que as pessoas vão dizer que maravilha seria essa igreja. Seria um sonho. No entanto, meus irmãos, tal igreja não deve ser um sonho. Tal igreja não deve ser pensada como alguma coisa utópica, fantasiosa. Tal igreja não pode ser pensada como algo surreal, algo que não existe. Pois a igreja de Cristo, ela não somente pode ser assim, mas a igreja de Cristo, ela deve ser assim, aonde os irmãos não se veem superiores a ninguém, aonde os irmãos olham uns para os outros com empatia, com compaixão, com misericórdia, que dão as mãos, que ajudam, que são servos uns dos outros. A igreja de Cristo deve ser assim. Ela não pode ser pensada como algo fantasioso. Isso não vai existir nunca. Sim, deve existir. E os responsáveis para que essa igreja sejam assim somos nós. Se cada um fizer a sua parte dessa, sim, com toda certeza, essa será a nossa igreja, essa será a igreja de Cristo. E eu tenho certeza que essa é a igreja que vai morar no céu. Porque, queridos, afinal Pedro diz: pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não há acesso, não há espaço na igreja de Cristo para indivíduos presunçosos, arrogantes, orgulhosos e cheios de si mesmo. Não há. O apóstolo Paulo, ele orienta a igreja como um pastor e líder, e com autoridade ante o seu viver, dizendo com cuidado, e eu estou falando do apóstolo Paulo, no que eu estou me referindo quando o apóstolo Paulo vai exortar a igreja lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar no momento da ceia, onde a igreja estava vivendo uma igreja completamente diferente da igreja de Cristo. Tem que ser uma igreja cheia de partidarismo, cheia de panelinhas, uma igreja onde as pessoas iam cear e uns comiam antes que os outros, bebiam antes que os outros, bebiam até se embriagar, outros voltavam para casa, os necessitados famintos. Então, o apóstolo Paulo, como um pastor e líder da igreja, com autoridade pelo seu viver, ele faz compreender àquela igreja que o cuidado mútuo entre os irmãos, o cuidado, o zelo um pelos outros, imuniza a igreja, blinda a igreja de brigas e de divisões. Porém, queridos, um indivíduo desprovido de um espírito humilde, este jamais se submeterá à autoridade das lideranças. E sabe por quê? Porque ele, antes de tudo, ele é rebelde ao Senhor. Se nós não lutamos em nos submeter à poderosa mão de Deus, nós vamos nos submeter à fraca mão do homem? Nunca. Não submeteremos. Tomaremos a nossa vida como sempre tomamos, achando-nos donos dos nossos próprios narizes. E assim,
Este, com sua rebeldia impenitente, lhe priva de reconhecer a submissão. É algo que não faz parte do seu vocabulário. E Pedro continua com suas palavras instrutivas, dizendo: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Precisamos, como cristãos, participantes do corpo de Cristo, como há pouco falamos, precisamos ter um relacionamento pautado, lastrado em mútua humildade. Contudo, temos que ter essa mesma humildade em nosso relacionamento com Deus. Ou nos submetemos humildemente sob o poder do senhorio de Deus, ou jamais, em tempo algum, iremos estabelecer uma relação de humildade entre as pessoas essas com quem convivemos. As palavras de Pedro, quando diz: humilhem-se sob o grande poder de Deus, aqui ele está se referindo à submissão ao grande poder de Deus. Esse humilhem-se é submissão, é submeter-se. Ou seja, submeter-se à autoridade de Deus, ou submeter-se à sua vontade. E se assim nós nos submetermos, a palavra de Deus diz que no tempo certo Ele nos exaltará. Então temos que submetermos à liderança do Deus, do líder maior da igreja, que é Jesus Cristo. Se temos a pretensão de liderar, precisamos antes aprender o que é ser liderado, porque de outra forma não lideraremos. Iremos impor respeito e não ganhar respeito. Um líder da casa do Senhor, ele precisa antes trabalhar a sua submissão, acima de tudo, ao Deus da sua vida, a Jesus, a sua vontade. Ele deve ter esse sentimento de humildade, expressado tal como o rei Davi no Salmo 51. Esse coração contrito e quebrantado. E ao final de tudo, se assim nos submetermos, no tempo certo, o Senhor haverá de nos exaltar. E a essa exaltação, ela só chega no tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. E sem falar que a maior exaltação que pode nos acontecer, e a melhor, e a principal, é a que as Escrituras, repetidas vezes, nos afirmam: que Deus determinou a hora. Que hora? A hora que Ele julgará o mundo por meio do seu Filho. E é exatamente nessa hora em que Ele exaltará em glória compartilhada com seu Filho o seu povo que creu, que confiou e se submeteu ao seu santo nome. Então, se submeter, esperando a exaltação, essa submissão ela está implicada exatamente a essa exaltação junto com o Senhor Jesus Cristo na sua glória. O que pode nos acontecer de melhor? Não há nada igual a isso. Porque esperarmos exaltação na terra, nem o Senhor teve.
Ao contrário, ao invés de exaltá-lo, disseram: crucifica-o. Ele é um mentiroso, é um enganador, é um embusteiro. Foi assim que o mundo fez com Cristo. E evidentemente não pode ser essa a nossa posição de chamarmos Jesus dessa forma. Agora, chamamos, de alguma forma chamamos. Como? Quando nos colocamos como rebeldes, impenitentes diante dele. É a mesma coisa dizemos, é do jeito que eles fizeram lá atrás. Ele de fato é um embusteiro, crucifica. Segunda verdade. A segunda verdade é que a humildade implica em submissão ao chamado de Deus e, portanto, ao seu zeloso cuidado. O versículo 7 diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. A ansiedade é algo que nos leva a uma autoconsumação. Nós nos consumimos nossas forças, combalimos nossas forças. A ansiedade, ela nos induz a uma vida de uma preocupação demasiada, exacerbada, que momento a momento ela vai minando as forças e poucas forças que nós temos. A ansiedade é como uma mão em nosso pescoço a nos estrangular. Ela vai nos sufocando. E é dessa forma mesmo. Eu não sei se você já passou por essas situações, mas eu luto com ela. E por fim, ela vai nos incapacitando, sabe de quê? De reagir. Ela vai nos incapacitando de estarmos com os nossos lombos cingidos, prontos para reagir. É um fardo que temos que nos livrar dele. A ansiedade. Porém, só conseguiremos, pela fé, quando entregamos a Deus as nossas preocupações. E dessa forma, recebendo deles o quê? O seu fardo, que é suave e que é leve. O salmista, no Salmo 55, versículo 22, ele aqui nos instrui a entregar nossas aflições ao Senhor. E essa entrega, ele o faz dentro de uma certeza que o Senhor haverá de cuidar de nós. Já nosso Senhor Jesus Cristo, Ele advertiu para que não nos preocupemos com a vida diária. Não nos preocupemos quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir. Afinal, Ele, o Pai, sabe tudo quanto eu e quanto você, quanto nós precisamos. E o apóstolo Paulo, ele nos deixou a seguinte orientação lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Os cristãos, ele têm o privilégio de poder lançar e entregar ao Senhor todas as suas ansiedades.
Nós temos livre acesso a Ele. Antes não tínhamos. Havia uma barreira de inimizade. Não tínhamos acesso ao Deus Todo-Poderoso e Soberano, o Criador de todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus do milagre. Não tínhamos acesso a Ele. Mas pela graça, foi nos concedido, quando nos humilhamos diante da Sua poderosa mão, foi nos concedido acesso. E agora temos acesso, que ao chegarmos nesses momentos, aonde temos muitas preocupações, aonde temos muitas lutas, aonde temos coisas que nós mesmos construímos, que militam, que nos combalem, que judeiam de nossas vidas, de nossas mentes, mas nós temos, por meio de Cristo, a condição de lançar a Deus essas preocupações. E o fazemos de forma grata, mediante tudo que Ele já nos deu. Essa fé nessa graça, na graça de Deus, seu Filho, Jesus Cristo, é quem nos dá firme convicção, firme e absoluta convicção de que o Senhor cuida de todos nós. Como coloquei no devocional de ontem, porque afinal de contas, se Ele foi capaz de dar o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, se Ele entregou à morte, e morte de cruz, o seu próprio Filho, por nós, quanto mais essas outras pequenas coisas, Ele não haverá, Ele não nos fará tais coisas, Ele não virá em nosso favor. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Certo pastor disse da seguinte forma: a preocupação é pecado porque nega a sabedoria de Deus. E eu queria dizer que essa preocupação não é a responsável, não. É a preocupação demasiada. Então a preocupação é pecado por sabe o que fazer com elas. Continua esse pastor e diz: a preocupação é pecado porque nega o amor de Deus, que é uma incoerência, visto que dizemos que Ele tanto nos amou, contudo Ele não se importa conosco. A preocupação é pecado porque nega o poder de Deus, pois diz que Ele não pode nos livrar daquilo que provoca nossas ansiedades. Ou seja, mesmo que tenha que passar por uma aflição, o Deus da paz, Ele então será incapaz de me dar a paz para triunfar sobre essa aflição. A preocupação diz isso. A preocupação demasiada nos leva a viver uma falta de fé, uma incredulidade. O remédio para a ansiedade é fé. A doença da ansiedade é falta de fé. E nós precisamos trabalhar isso em nós mesmos. A partir da onde? Do que Ele fez por nós na cruz, no Calvário. A humildade implica que nos coloquemos em submissão ao senhorio de nosso Salvador, ao senhorio de Sua palavra.
E isso porque teremos em mente a convicção que o apóstolo Paulo tinha. E repito o que ele falou em Romanos 8, quando ele diz: se Deus não poupou nem mesmo o seu filho, 38 e 39, o versículo. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas antes o entregou por amor aos que creram, por acaso por estes não terá ele cuidado e os fará sobre todas essas coisas mais que vencedores por meio de Cristo, que consumou sua obra de amor e redenção? Muitas pessoas têm se portado comigo, com minha pessoa, e graças a Deus por isso, que tem pessoas que se preocupam. Não é bom você ter uma pessoa que lembrou de você, que se preocupou com você, que orou por você, que disse como é que está, estamos aqui juntos. É bom. Muitas pessoas têm se importado com minha vida, no bom sentido eu estou falando, mas ninguém jamais se importou comigo como meu Jesus, o meu Salvador. É como diz aquele hino de Sérgio Lopes, o amigo. O amigo que encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande de entregar a sua a dor de ser cravada em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, de quem quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida? Oh, glória a Deus! Ninguém se preocupou mais com minha vida do que Jesus. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus filhos, nem minha mulher, ninguém. Mais do que Jesus, ninguém. E continua sendo Ele ainda quem mais tem cuidado de mim. Terceira e última verdade. A humildade nos leva à obediência, e a obediência nos leva à vigilância. Versículo 8 diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Noutras versões, a fala de Pedro, ao invés de estejam atentos, ele usa estejam sóbrios e vigilantes. Mas essa sobriedade que Pedro aqui tem em mente, ela não tem nada a ver com a questão da ausência de bebidas alcoólicas, embora isso é uma desgraça. Mas há uma postura na vida cristã de plena atenção. Há uma postura na vida cristã de estar alerta. Há uma postura na vida cristã de estar vigilante. Vigilante é o quê? Aos perigos iminentes que estão ao nosso redor. E o motivo desse alerta
de nosso irmão Pedro é devido ao nosso inimigo Satanás, o diabo. Nas vidas de muitas pessoas que professam fé cristã, existem aí dois erros terríveis, e erros esses que nos trarão problemas dificílimos. O primeiro erro é que muitos acham que Satanás é um nada. Não estou dizendo que ele tem algum valor, mas acham que ele não tem poder. Subestimam o seu poder, como se ele não existisse. E se Satanás fosse isso, então para que Pedro disse, olha, cuidado, ele está como leão ao seu redor, e esperando o momento certo, do meu, do seu, do nosso vacilo. Ele é esperto, ele é astuto. Então pessoas, quando subestimam o poder dele, quando dizem, esse pecado eu aguento, abre o olho. Aquele que pensa que está em pé, já caiu. Então muitas vezes subestimamos. Eu suporto isso, eu suporto aquilo. E começamos a botar, como um dia desse Davi me chamou a atenção, mão em cumbuca. Pai, olha, eu sei que eu sou ainda como o senhor diz, um fralda mijada, mas eu queria lhe aconselhar uma coisa. Eu digo, pois não, meu filho. Ele disse, o senhor tenha cuidado, porque às vezes o senhor fica botando mão em cumbuca. Isso também é uma forma de nós não vigiarmos, entre outras coisas. E quando pensamos dessa forma, ou agimos dessa forma, ainda que não pensemos, passamos a ser presas fáceis nas mãos dele. E exatamente porque não acreditamos no seu poder. Já tem outros que não tiram Satanás da boca. Então o rei fala mais no Satanás do que em Jesus. São obcecados por ele. É daquele que tudo vê Satanás. Vê a mão dele em tudo. Aquela história, se a porta da casa abrir, está repreendido Satanás. Não, foi o vento. Daquele que deu uma dor de cabeça, está repreendido Satanás. Não, está com algum problema no estômago. Tomou um analgésico. Um sorrisalzinho aí para ver se faz efeito alguma coisa. É uma reação do corpo. Então tem pessoas que é assim, tudo vê Satanás. Isso é perigoso também. E a fé destes parecem estar mais fundamentadas nas forças das trevas do que na verdade de Deus. Portanto, precisamos ter e exercitar o discernimento espiritual, a fim de termos um entendimento sóbrio, atento e vigilante da natureza de Satanás, de sua pessoa e de sua obra. E aonde vamos buscar isso? Em Deus, na sua palavra. Nós temos 3 enormes obstáculos que impedem o crescimento e a maturidade de nós cristãos. Uma das coisas que são obstáculos em nossa vida, impedimento para crescermos, termos maturidade, crescermos espiritualmente, vivermos os propósitos de Deus. Um é o mundo, quando nós começamos a brilhar os olhos por Ele e para as coisas que Ele nos oferece. E começamos a viver na vibe de nada a ver. Aonde em vez de amarmos ao Senhor da luz que nos deu vida,
amamos esse mundo em trevas, da onde de lá ele nos libertou. A outra coisa que nos leva a uma imaturidade, a falta de crescimento, é a nossa carnalidade. É não nos submetermos à vontade de Deus, mas à nossa. Por quê? Porque falta humildade. E quando falta humildade, falta submissão. E o outro é o diabo, como agora há pouco nós estamos falando dele. Então Pedro usa a figura do leão como uma alusão a Satanás. E nas Escrituras, a figura típica para Satanás é a serpente. É aquela que mente, aquela figura que mente, que seduz e que acusa. É isso que ele faz. Ele primeiro inventa historinha para a gente e nos diz coisas que não é a verdade de Deus, que não nos confronta, ao contrário, favorece aquilo que nós queremos. As vontades da nossa carne. Então ele mente. Vá ser feliz, faça isso, faça aquilo. Não, não é assim não. Então ele vai seduzindo. E depois que a gente cai na arapuca dele, ele levanta e aponta o dedo. Eu digo, ó, e diz que é crente, que é cristão, que é pastor, que é isso, que é aquilo. O leão nas Escrituras tem uma figura positiva. E essa figura positiva é na pessoa de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas Pedro descreve Satanás como o leão que é nosso adversário, que ele não brinca, que ele é feroz, que ele ataca. Seu objetivo de fato é nos seduzir através das suas artimanhas mentirosas. Contudo, quando tudo se consuma, segundo os seus planos, o seu intento, volta a dizer, ele passa a apontar o dedo para nós, ele passa a acusar daí para frente, a fim de quê? De descredibilizar nossa fé e nosso cristianismo perante o mundo. E por vezes ele chega a nós e nos diz, você tem certeza que você é um cristão? Como é que você pode dizer que é um cristão fazendo o que você faz? Falando o que você fala? Tendo o comportamento que você está tendo? Como é que você pode dizer? Portanto, a atenção e vigilância é primordial, porque o diabo está por perto e ele quer nos destruir por meio de nossa falta de humildade e de obediência. Ele entra em cena aí. E por isso que é necessário que venhamos nos submeter humildemente sob o poder de Deus, a fim de vivermos uma vida de obediência e vigiando em todo momento. E isso, queridos, só ocorre quando nos submetemos à prática da palavra de Deus. Não adianta a gente ser só ouvinte, estudioso. Não adianta estar ali toda hora fazendo devocional, botando no WhatsApp da igreja, como eu faço. Aquilo que eu escrevo, eu tenho que lutar para que seja uma verdade na minha vida. Porque quem lê e praticar na sua vida, vai receber a bênção. Agora, se eu trabalhar, perder horas a fio, dormindo tarde, botando lá no WhatsApp, mas não pratico, com licença da palavra, eu vou me lascar. Eu vou envergonhar o nome do Senhor.
E é tudo quanto nós, como cristãos, não devemos fazer e nem querer. Satanás é nosso adversário. Ele anda à nossa volta como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Pedro, ainda imaturo, lembra dele? Ali cheio da sua arrogância, da sua presunção, ele negou Jesus 3 vezes. E depois ele ouviu quem? Satanás lhe perguntando. Pastor, onde está na Bíblia que Satanás foi perguntar alguma coisa a ele? Aquelas mulheres que chegaram a perguntar, ei, você não é deles? Eu digo, eu não. Eu não chegava num canto e disse, ele é um dos discípulos. Eu digo, eu mesmo não, eu tenho nada a ver com esse cachorro. Estou fora, me inclua fora disso. Eu sou judeu. E de fato ele era. Aí Satanás chegou para Pedro e perguntou, você é mesmo cristão? Ao responder isso, é como Satanás chegar assim e disse, ó, Billy Graham, ele disse certa vez que todos sofremos tentações. Não há um de nós aqui que não sofremos. Mas algumas pessoas flertam, paqueram com elas. E Billy Graham diz, tira os olhos da tentação e os coloquem em Cristo. A gente tem que pedir para o Senhor cegar nossos olhos. Nossos olhos cobiçosos, nossos pensamentos que consumam pecados aqui dentro. E quando a gente deixa ele consumir até o fim, é cabelo de sapo para ele ser consumido de forma real. Pedro diz mais, versículo 9, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não nos intimidemos diante da fúria de Satanás contra os cristãos. Antes nós devemos resisti-lo. E como? Orando, lendo a palavra e vigiando. Como é que eu vigio? Eu oro, peço discernimento da palavra que eu leio e aplico ela na minha vida. A palavra diz como? Com relação às bandejas nos oferecidas. Ele diz, fujam. Fuja de toda aparência do mal. Cuidado, ele está ao redor, esperando só o primeiro tropeço. Satanás, quando foi tentar o Senhor no deserto, o Senhor respondeu. O Senhor foi para lá fazer o quê? Orar. Satanás tentá-lo. E ele respondeu com a palavra. Lucas, o Evangelho de Lucas, diz lá que Satanás, ao final, quando viu que não tinha jeito, puxou o carro, ele disse, Satanás foi embora e esperou uma nova oportunidade. É tudo que ele espera na minha e na sua vida. Oportunidades para ele trabalhar em favor do reino das trevas. É a peste. Então a gente tem que ter cuidado com essa peste.
Porque a gente também é uma peste. Uma peste de teimoso, de teimosa. Nós somos. Temos que ter profundidade e domínio da doutrina cristã. Essa doutrina é a verdade revelada de Deus. Portanto, todos quanto têm domínio dessa palavra, estes têm uma base sólida, que dará a capacidade de resistir ao inimigo que ruge em nossa volta querendo nos engolir, se colocarmos em prática. Por vezes Satanás quer nos tentar utilizando da mentira que somos os únicos a passar por momentos difíceis, por sofrimentos. Está passando por isso, está passando por aquilo. E aí querendo que nós venhamos nos revoltar com Deus. Abandonemos a caminhada, vivemos segundo o que achamos que vai ser melhor. E às vezes quando estamos passando por trás sofrimentos, e de fato nós passamos, não conseguimos enxergar quantos estão em nossa volta sofrendo também. E muitas vezes sofrimento muito mais difíceis que os nossos. A gente está aperreado por quê? Não, estou aperreado porque eu estou demitido. Tem gente que está aperreado, sabe por quê? Porque está lá fazendo rádio ou quimioterapia. Você quer estar demitido ou quer estar lá no Laureano 2, 3 vezes por semana? Tem gente que está preocupado com coisas, não que não devam ser fatos que nos preocupem, é verdade. Mas, o que é que você queria? Fazer diálise terça, quinta e sábado? Como o pastor Antônio? Porque eu estou liso. Eu conheço milionários que vivem infelizes. Aí eu estou chateado, não vou para a igreja. A gente devia ter vergonha na cara de dizer isso. Estou com preguiça. A gente devia ter vergonha na cara. Enquanto irmãos nossos não conseguem congregar, e quando congregam é nas escondidas, nos subsolos, sem Bíblia. E você sequer traz a sua para a igreja. Você sequer abre ela. E eles são passíveis de morte. Agora há pouco soube notícia num país da Ásia, não me lembro agora qual, que se alguém fosse encontrado com a Bíblia, morria ele, marido, filhos, primos e de segundo grau também. Nossos irmãos lá na África, se Deus quiser, nosso irmão Levi está por aqui, vou ver se dessa vez ele vem aqui. Ele está lá em Guiné-Bissau, há mais de 7 anos. Tem 2 filhos, 2 ou 3? Pelo menos 2 eu sei que ele tem. 3, né? Tem 3 filhos. A única coisa que ele faz é trazer, quando ela está pertinho de parir, ele vem para cá, que ela parir aqui, para poder o menino ter nacionalidade brasileira. Depois volta. Passa aqui 40 dias, 60 dias. E eu vejo o crente que não quer ter um filho. Porque eu não tenho condição. Porque é isso. Porque é aquilo. Mas está lá. Tem locais lá em Guiné-Bissau, lá na comunidade de Levi, em Guiné-Bissau, não, onde ele fica, que eu não sei o nome aqui agora, eles têm até o cantozinho dele lá para cultuar. Mas tem irmãos que sentam no chão, debaixo de um pé de pau.
sol de Torá. E não cultuam 1h30, 2 horas, não. Cultuam 3, 4 horas. E lá não tem Uber, nem ônibus para vir para a igreja, não. Vem a pé mesmo e de longe. E a gente não quer vir. Porque a gente acha que sofre demais. Vai se converter, crente. Sendo assim, o apóstolo Pedro, ele traz a nossa lembrança que existe toda a nossa irmandade cristã espalhada no mundo todo, passando pelos sofrimentos parecidos com os nossos, mas também outros em graus e intensidades muito maior. Muito maior. Meus queridos, apesar de nossos sofrimentos, devemos sempre ter em mente, e em primeiro lugar, de que nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus de toda graça. E o versículo 10. Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará e os sustentará, e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. E aqui nós temos 3 grandes consolos. Crente murmurador, escuta bem. 3 grandes consolos em meio às muitas tribulações e sofrimentos que estamos passando e iremos passar neste mundo. Primeiro consolo: quão glorioso é nosso Salvador, quão compassivo, quão misericordioso e quão gracioso é o Senhor de nossas vidas. Deus, por sua graça, nos deu a condição de sermos participantes de sua glória por meio de Jesus Cristo. Não foi por meio das nossas obras, não, foi por meio de Cristo, do que Ele fez por nós. Em outras versões, Pedro intitula Deus aqui, sabe o quê? De Deus de toda graça. O que de fato é algo próprio desse Deus. Ele é de fato Deus de toda graça. E quando se intitula esse Deus, está se falando da verdade que Ele é Deus de toda graça, e ao mesmo tempo está dando a Ele a glória que é devida a Ele, que Ele é digno dessa glória. Quando lhe chamamos assim, Deus de toda graça, lembra como de fato Ele nos trata. Ou seja, Ele não nos trata como verdadeiramente nós merecemos. Nos trata, irmãos? Nos trata. Mas Ele nos trata com seu amor incondicional. E assim nos dá o que na verdade não merecemos. E a gente sabe disso. E a gente ainda fica com onda para caminhar com Deus. Por mais cruéis e difíceis que possam ser nossos sofrimentos, podemos e devemos, erguer nossas mãos aos céus e sermos gratos a Deus, pois afinal não estamos no inferno aonde aonde nós merecíamos estar. Se tem um motivo de nós darmos glória, um deles, um máximo motivo,
é esse. Eu mereço, você merece o inferno, e Ele não nos deu. Então vamos ter vergonha na cara e vamos caminhar com esse Deus. Ele abraça com sua graça. Vamos abraçá-lo com nossa gratidão. Qualquer sofrimento que venhamos passar, seja por nosso viver para Cristo e em Cristo, ou ainda sofrimentos que passamos por negligenciar as nossas vidas, por negligenciar nossas vidas como? Negligenciando a sua vontade. Nenhum destes sofrimentos que venhamos passar pode ser comparado ao fogo inextinguível do inferno, onde haverá lá choro e ranger de dentes. Não tem sofrimento igual a isso. E o segundo consolo é que por sua graça gratuita, nosso Senhor, além de não nos ter dado o merecido inferno, Ele nos chamou para participarmos de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Como Pedro fala. Ao compararmos nossos sofrimentos com a glória eterna, que nos será enfim consumada na eternidade, verificamos então, queridos, como é incomparável tal privilégio, como bem sabia e afirmou o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, versículo 18. Sendo assim, mediante ao benefício da graça incomparável com nossos sofrimentos, sigamos agora ao terceiro consolo. O terceiro consolo é que nossos sofrimentos serão somente por um tempo. Se eu viver mais 10 anos, é mais 10 anos. Se eu viver mais um, glória a Deus. E Pedro diz assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, é assim que Pedro diz. E dessa forma colocando os nossos sofrimentos diante da glória eterna por meio de Cristo Jesus. Então as aflições são passageiras. Enquanto a glória do Senhor, para qual fomos chamados a sermos participantes, essa glória é eterna. E por ela ser tudo isso que é, e mais ainda, que nós não conseguimos nem dimensioná-la. Isso então faz com que minimizemos a níveis ínfimos e sem valor qualquer sofrimento que venhamos padecer nesse mundo. E por último, consolo. É que todos esses sofrimentos são ferramentas que Deus usa para nos instruir, para nos ensinar, para educarmos segundo os seus princípios, a fim que Ele possa então ir nos amoldando e nos corrigindo o nosso caráter, o nosso viver cristão. Pedro relaciona, já partindo para o fim, Pedro relaciona 4 aspectos de nosso aprendizado aqui na terra em meio aos sofrimentos. Primeiro, é que o Senhor vai nos restaurar. O sofrimento nos ajuda a restaurar nossos tropeços e más decisões. Nosso caráter crescerá uma maturidade espiritual proveitosa, e esse caráter, essa maturidade espiritual, ela é proveitosa porque ela vai glorificar o nome de Deus. O outro aspecto é que o Senhor, por meio do nosso sofrimento, Ele nos sustentará. Os sofrimentos nos levarão a uma estabilidade e, portanto, deixaremos de sermos tão inconstantes. Tem hora que eu estou que estou, e tem hora que eu não estou nada. E assim, então, vamos deixar de sermos inconstantes e nos vamos manter fiéis ao Senhor no nosso bom testemunho de Cristo.
e já não cederemos às seduções desse mundo, da carne e de Satanás. O outro aspecto, conforme o sofrimento, por meio do sofrimento, é que o sofrimento vai nos fortalecer. Pedro fala, e ele os fortalecerá. As ciladas de Satanás têm o objetivo de nos enfraquecer, de combalir nossas forças. Já os sofrimentos causam um efeito contrário, portanto, nos deixam mais fortes, a fim de perseverarmos na fé com autoridade. E o quarto aspecto é que o nosso sofrimento vai nos colocar sobre um firme alicerce. A vontade de Deus é que sejamos a diferença nesse mundo de trevas. E por isso que Ele deseja que nós estejamos alicerçados em Sua palavra, pois consequentemente estaremos alicerçados em Seu Filho Jesus. Ministério de Louvor. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Se é quem sabe, é só Ele. E Ele não é tolerante com os nossos maus hábitos, com os nossos erros e pecados. É por isso que Ele é e sempre será para um verdadeiro cristão o maior, o inigualável e o melhor amigo. Ele é o verdadeiro. E nunca Ele será omisso conosco como nós somos omissos com nossas próprias vidas e com a vida dos outros. Portanto, somente Ele é quem tem o melhor para a minha e para a tua vida. Inclusive, quando esse melhor é a sua pesada mão, a sua corretiva mão sobre nossas vidas. Ainda assim, é o melhor. O rei Davi, ele disse no Salmo 119, 71, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. A não somente lê-lo, mas dar atenção. A não somente lê-los, mas me submeter. A não somente lê-lo e aplicar na vida dos outros, mas na minha. O segredo de uma vida rica em graça é humildade com obediência. E obediência sobre muita vigilância. Tratemos então nosso amigo Jesus, tratemos com respeito e não faltando respeito. Ele está conosco sempre. Agora, daqui a pouco, quando você for para casa, Ele vai com você. Quando você se deitar, Ele se deita com você. Quando você acordar, Ele se acorda com você. Quando você for se alimentar, Ele está ali junto, do seu lado, com você. Quando você for estudar, Ele está do seu lado, com você. Quando você vai se divertir, Ele está ali, com você. Quando você vai para o seu trabalho, Ele está ali com você. Quando você vai se encontrar com o seu namorado, com a sua namorada, Ele está ali com você. Ele está em todo momento conosco. E isso é maravilhoso. Um amigo verdadeiro, tal como Jesus, que não nos deixa só. Mas é promessa dele. Ele diz: estarei com vocês até o fim.
Então tratemos Ele com respeito. Tratemos Ele com reverência. Tratemos o Senhor com total subordinação. Nos humilhemos debaixo da sua poderosa mão. E sabe por quê? Porque Ele é digno. E Ele tem zeloso cuidado de nós. E o Senhor hoje quis nos falar sobre sermos humildes, em especial e acima de tudo a Ele. Submissos, obedientes, humildes, obedientes. Vigiemos e sejamos protegidos, porque a sua proteção Ele nos oferece gratuitamente. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor nosso Deus.